Infelizmente, Padawans, eu não tenho notícias boas hoje, porque um vulcão entrou em erupção na Indonésia e matou pelo menos 10 pessoas. A erupção aconteceu no último domingo, dia 3 de novembro, e o vulcão Leotobe Lak-Lak acabou expelindo lava, cinzas vulcânicas e rochas incandescentes, que acabaram destruindo uma grande quantidade de casas e provocando então essas mortes. E esse é um vulcão bastante distinto ali da Indonésia, porque ele não tem apenas uma boca eruptiva, mas duas. É um vulcão que é gêmeo. Na verdade, ele é chamado ali de marido e mulher, marido e esposa, né? E a situação por lá continua ainda bastante crítica. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer todos os detalhes dessa erupção e entender melhor a geologia por trás do vulcão Leotobe na Indonésia. O vulcão Leotobe Lak-Lak fica localizado na Indonésia, mais especificamente na ilha de Flores. Entrou em erupção no domingo, dia 3 de novembro, um pouco antes da meia-noite, para falar a verdade, né? Bom, a Indonésia é um país que fica na região do Círculo de Fogo, que eu já falei para vocês diversas vezes, que é a região do planeta Terra onde nós temos a maior quantidade de vulcões ativos e perigosos, e também nós temos ali uma grande quantidade de terremotos fortes, com potencial ali de formação de tsunami. A Indonésia, apenas a Indonésia, tem pelo menos 127 vulcões ativos. Para vocês terem ideia do tamanho desse número, no mundo todo a gente tem aí cerca de 1.500 vulcões potencialmente ativos, né? Então uma grande parte deles fica aqui na Indonésia. Bom, e um desses vulcões é justamente o Monte Leotobe, que eu falei para vocês que entrou em erupção aí no último domingo. Ele fica aqui na Ilha de Flores. E esse aqui é o vulcão que eu estou falando para vocês. Mais especificamente, eu estou falando do Lak-Lak, que é esse vulcão que fica mais ao norte, né? Tem o outro ali, o Perempuan, que fica mais ao sul, mas daqui a pouco eu menciono melhor as características desses dois vulcões para vocês. No mais, vou deixar essa imagem aqui e descrever aqui as notícias, né? As últimas notícias que eu pude pesquisar aí em diversos sites da internet, mencionando o que essa erupção causou. A erupção do vulcão Leotobe Lak-Lak no último domingo, dia 3 de novembro, foi bem forte, com 6 explosões registradas e emissão de lava e rochas incandescentes em um raio de aproximadamente 6,5 quilômetros a partir da cratera do vulcão. Houve também a formação de colunas de cinzas vulcânicas que atingiram até 2.000 metros de altura. E, infelizmente, pelo menos 10 pessoas morreram, incluindo uma criança. Cerca de 16.000 moradores foram deslocados da área de risco e houve também a destruição de aproximadamente 2.384 residências e 25 escolas, né, comunidades escolares pequenas ali. Mas por que essas pessoas morreram? O que matou essas pessoas? Bom, o material vulcânico que foi ejetado ali pelo vulcão, ele estava ali incandescente. E quando esse material acaba caindo em materiais inflamáveis, como é o caso ali da maioria das residências locais, não são casas muitas vezes feitas de alvenaria, né? Ou então tem muitos materiais incandescentes no quintal e até no próprio telhado. Essas casas começaram a pegar fogo e os incêndios acabaram matando essas pessoas. Além disso, por conta da queda de cinza em algumas áreas, houve o desmoronamento de residências e essas pessoas também acabaram morrendo por conta da queda ali dos telhados de suas casas. Infelizmente, não é apenas com a lava propriamente dita, né, que um vulcão pode matar pessoas. O acúmulo de cinza ali em grandes quantidades pode ultrapassar vários centímetros ou até vários metros, cobrindo residências inteiras. Como, por exemplo, aconteceu em Pompeia, né? Em Pompeia, um grande fluxo piroclástico ali acabou soterrando cidades inteiras. Nesse caso aqui, os incêndios provocados por esses materiais incandescentes, mais a queda das residências, acabou infelizmente matando aí pelo menos 10 pessoas. Como eu sempre falo para vocês, sempre é um risco morar perto de áreas vulcânicas. O vulcão, ele oferece sim muitas condições, por exemplo, para cultivo de vegetais, porque os solos ao redor de um vulcão são realmente ali muito férteis, além do atrativo turístico também. Só que morar do lado de um vulcão realmente traz esse risco, ainda mais um vulcão tão ativo como o Leotobe Lak-Lak. Bom, ocorreram também paralelo
a essa erupção a ocorrência de muitas chuvas intensas. E essas chuvas intensas, num pós-erupção, pode provocar os perigosos lahars, que são basicamente ali deslizamentos que acontecem na encosta do vulcão, provocados pelas chuvas intensas. Então imagine um deslizamento de encosta aqui no Brasil. É tipo isso, só que ao invés de terra, né, solo de um morro comum, você está tendo ali deslizamento de cinzas vulcânicas. Então é uma lama vulcânica que acaba descendo velozmente a encosta e também pode matar muitas pessoas, assim como os deslizamentos aqui no Brasil. E uma coisa que acabou criando pânico ali para as pessoas que moram perto desse vulcão é o seguinte: com a erupção houve um apagão elétrico, então todo mundo ficou no escuro. E por conta da grande quantidade de cinzas vulcânicas e desses materiais particulados sofrendo atrito ali na atmosfera, uma quantidade enorme de relâmpagos vulcânicos começou a acontecer. Então imagina a cena terrível. Você tem um vulcão que está em erupção, cuspindo lava, cuspindo cinzas, cuspindo materiais piroclásticos ali, incandescentes, e de repente uma série de relâmpagos vulcânicos começam a acontecer e começam a clarear ali à noite, dando aqueles flashes. Realmente é uma cena que, observando de longe, pode até parecer bela, né? Mas para quem estava no local, realmente são imagens terríveis. O governo, para vocês terem ideia, declarou um estado de emergência por 58 dias para dar uma atenção especial às pessoas que tiveram que ser retiradas ali, porque houve o estabelecimento de uma zona de exclusão de 7 quilômetros ao redor do vulcão, contando a partir da cratera. Uma mobilização de equipes de resgate também foi feita, né, para a realização de busca de vítimas sob os escombros dessas cidades atingidas pelas cinzas. E a situação também é crítica para as pessoas que tiveram que deixar as suas residências. Muitas delas saíram apenas com a roupa do corpo, não tiveram tempo ali de se preparar. Então está faltando água, está faltando comida, elas estão alocadas ali em locais improvisados. Então todos aqueles problemas que acontecem quando uma população precisa ser retirada às pressas está acontecendo nesse momento ali com pelo menos 16 mil moradores ao redor do Leotobe Lak Lak. Como eu falei para vocês, vale destacar que essa região faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, né, o Círculo de Fogo, e é uma região realmente bastante ativa. E esse vulcão, o Lak Lak, ele tem estado constantemente em erupção. Essa erupção de domingo, ela ainda não terminou, porque o vulcão ainda continua a expelir cinzas. O governo recomendou à população o uso de máscaras para proteção contra a inalação das cinzas e dos gases vulcânicos que são perigosos ali. Eles recomendam também a permanência fora da zona de exclusão estabelecida, daquele raio que eu falei para vocês de 7 km a partir da cratera do vulcão, e sempre pedindo atenção às orientações das autoridades para novas evacuações ou então medidas de segurança. Então, Padawans, o vulcão Leotobe, ele realmente é muito, muito perigoso. E ele tem características bastante peculiares, porque ele é um vulcão composto por dois cones estabelecidos, né? Dois cones que são estratovulcões. Então, vamos observar isso aqui na prática. Olha só. Estratovulcão é aquele vulcão que tem um formato típico, um formato mais triangular, mais piramidal, né? E você pode notar aqui, basicamente, que nós temos um cone aqui e uma cela no meio. Uma cela, lembrando aí a cela que você põe num cavalo, por exemplo. E a gente tem, então, dois Leotobes. A gente pode chamá-los aqui de gêmeos, mas, na verdade, eles chamaram aqui de marido e mulher na língua local lá. A gente tem o Leotobe Lak Lak, que é o marido, esse que entrou em erupção, né? E o Leotobe Perempuan, que é a esposa. Então, esses dois formam o complexo vulcânico chamado de Leotobe. Para vocês terem ideia, o Lak Lak, ele tem 1.584 metros. Então, dá para notar aqui por essa imagem que ele é um pouquinho mais baixo que o Perempuan, que é a esposa, que tem cerca ali de 1.703 metros. A cratera do Lak Lak, deixa eu posicionar aqui melhor para vocês, tem cerca de 400 metros de diâmetro. Já a cratera do Perempuan tem 700 metros de diâmetro. Ela é bem maior
bem visível aqui, ó, por essas duas imagens. Deixa eu colocar assim, que dá para perceber que essa cratera aqui, realmente ela é bem maior do que essa. Só que o detalhe, o Lac Lac, ele é bem mais ativo do que o Perempuan. A gente tem aí várias erupções registradas desde pelo menos ali, ó, 1859. Antes disso, também a gente tem alguns registros mais escassos, mas ele está constantemente em erupção. Em contrapartida, o Perempuan, né, a esposa, só tem aí 2 erupções conhecidas em tempos históricos, né, com registros ali humanos mesmo. Já a cela que separa esses 2 vulcões, né, essa parte aqui, ó, tem cerca de 1.232 metros. Então, todo esse complexo vulcânico forma o que a gente chama de Leotobe. E olha só, a gente percebe que a vegetação é bem exuberante ao redor deles, só que aqui em volta do Lac Lac a gente já percebe esse cone de cinzas e escória, mostrando realmente a atividade constante desse vulcão. E em volta aqui do Perempuan, a gente também observa a mesma estrutura, como eu falei para vocês, ele já entrou em erupção pelo menos 2 vezes aí, não tanto como o Leotobe, e isso fica claro também nesse cume dele mais acinzentado, enegrecido. Bom, uma outra característica importante a gente notar aqui, que eu já mencionei para vocês, é o seguinte, que os solos ao redor desses vulcões são geralmente muito férteis, né? E o que a gente tem aqui? Olha só, a prática da agricultura e possivelmente também da pecuária. Então, ao redor de solos vulcânicos como esse, as comunidades elas realmente usam bastante esse solo para cultivar aí os seus alimentos. E aqui a gente tem, por exemplo, uma pequena vila. Então, em algumas dessas vilas houve esse problema, né, da queda de material incandescente, levando então aos incêndios. Para vocês terem ideia, deixa eu colocar aqui na perspectiva de quem está nessa vila, para que vocês observem ao longo lá, ó, o vulcão. Então, eles têm essa visão aqui do Lac Lac e do Perempuan. Ao mesmo tempo que é uma dádiva morar perto de um vulcão, é também muito perigoso. Uma outra informação sobre esses 2 vulcões é que nas últimas décadas houve a formação de domos de lava ali nas crateras dos 2 vulcões. E esses domos de lava são um sinal ali bastante preocupante para quem mora ao lado de um vulcão, porque eles representam uma espécie de tampão nas crateras. Então, quando uma erupção acontece, ela pode ser bastante explosiva, gerando uma explosão bastante forte e jogando o material a uma distância muito grande, como aconteceu no último domingo. Então a formação desses domos de lava realmente é bem preocupante para as pessoas que moram ao redor desse vulcão. E aqui no Lac Lac a gente pode perceber que a cratera é bastante funda. Olha só, a gente tem aqui, ó, o ponto onde a chaminé é ligada à cratera, né? Então você imagina que o duto vulcânico está descendo ali até a câmara magmática desse vulcão. Vale destacar, Padawans, que embora muitos brasileiros fiquem com muito medo de vulcões, e muitos falam aqui nos comentários para mim que nunca morariam ao pé de um vulcão, a atividade vulcânica em si não é o fenômeno da natureza que mais mata pessoas ao redor do mundo. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil morrem por ano muito mais pessoas em decorrência das chuvas do que se a gente somasse todas as mortes por vulcões ao redor do mundo no ano todo. Então, apesar dos vulcões parecerem muito assustadores, eles não são os vilões que muitos pintam, porque existem outras forças da natureza muito mais destrutivas. Além das chuvas que eu citei aqui, os furacões e os tornados também acabam levando mais vítimas. Então eles não estão no topo das atividades naturais que mais causam destruição, né? Existem vários outros fenômenos realmente mais destrutivos. Mas isso não significa que eles não sejam perigosos. Pelo contrário, eles são extremamente perigosos. Por isso o monitoramento constante, por isso as pesquisas constantes têm que continuar sendo feitas para que a gente entenda cada vez mais como é o comportamento desses gigantes de fogo. Bom, Padawans, esse foi o nosso vídeo de hoje. Aproveito para deixar aqui meus sentimentos a todas as famílias das vítimas desse vulcão e que a força geográfica esteja com todos vocês. Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.